o que me levou a escolher viver o Evangelho? O que me escolhe atualmente a realizar essa vivência? E o Rafael trouxe muito a parte de Paulo, né? Como Paulo manifestou isso. E uma passagem de Paulo que me tocou nesse quesito foi quando na estrada caminho de Damasco. Porque ele encontrou com a verdade naquele momento. Saulo, por que me persegue? A mesma verdade que o Lindomar trouxe com relação às ilusões, os vícios, e a verdade é a luz que cura. Quando essa verdade rasga o coração do Saulo, que não estava feliz, ele não estava feliz naquela época, já não estava, e adoecido na alma, eu me identifiquei porque eu entendi e sinto que não há saída. Se eu quiser ser feliz, ou eu vivo a verdade trazida, que é o Evangelho, ou eu vivo, não tem escolha, não tem outra escolha. Mas essa decisão, também é outro aspecto que o Lindomar trouxe, precisa da consciência. A consciência estar lúcida, tão lúcida quanto a percepção do Chico, que estava lúcido, consciente sobre o personagem, a forma pensamento do julgamento atuando nele. Ele não era aquela forma pensamento do julgar. Ele se sentia, eu sou aqui a consciência viva, nesse corpo, examinando cada forma pensamento que eu manifesto. E aí ele se incomodava quando... E eu me vi nessa situação, porque em muitas situações da minha vida, para eu poder me sentir feliz ou me curar do que me incomodava, todo remédio eu encontrava onde? No Evangelho. E encontro. Mas teve uma coisa que mudou na minha vida, que foi entender que o Evangelho estava além do livro, além do Novo Testamento. Que o Evangelho não estava escrito. Muito embora, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, os Evangelhos pensando na Bíblia, no Novo Testamento, sim. Mas quando eu falo a palavra Evangelho, no sentido da boa nova, a boa notícia, a verdade. Comecei a entender que o Evangelho estava numa flor, que eu via quando estava no parque. Que o Evangelho também estava ali naquela mãe que abraçava com ternura aquele bebezinho. Eu comecei a ver o Evangelho como a minha mãe me educou, como ela cuidou de mim, como meu pai me cuidou de mim também. Então comecei a começar, ao longo dos anos, sacar que o Evangelho é uma energia cósmica. É a emanação da verdade, e que a pureza, ou melhor, a forma de trazer isso na vida, em viver isso tão claro e tão perfeita, nós tivemos uma referência: Jesus de Nazaré. Ele foi o médium absoluto de Deus, na minha concepção, que conseguiu canalizar a verdade, e ela vem para nós como uma boa notícia, de que você, eu, nós, estamos aqui nessa família planeta Terra, e que podemos nos libertar das ilusões que nos aprisionam, nas obsessões, nas conexões mentais que nos deixam embriagados nas sensações mais grosseiras apenas, e que essa liberdade é que nos fará sentir a realmente presença desse reino dos céus que existe em nós, que foi trazido pelo Godinho ontem na palestra. Na conversa
de Jesus de Nazaré com o juiz Hanã, em que ele diz que veio implantar o reino dos céus no coração do homem, no coração da humanidade. Eu entendi, ao longo, e o irmão Fego, esses encontros me ajudaram muito, isso ao longo desses anos, a perceber que é aqui dentro que esse reino está. Enquanto eu procurava esse reino fora, as mudanças que aconteciam eram muito, sim, era aquele martírio. Era difícil aceitar o André como ele era. As culpas eram gigantescas. Porque tinha um conhecimento lido, estudado, relido, palestrado, mas e no sentimento? O comportamento era contrário, e muitas vezes me esforçando para mudar e não conseguia. Então cria no cérebro de todos nós, muitas vezes pode se criar um conflito de identidade muito profundo entre o que você gostaria de ser, com aquilo que eu gostaria, com aquilo que eu de fato era, e com aquilo que eu achava que eu era. A ilusão era grande. Então o conflito, a briga interna era gigantesca. Como amar a si próprio nessa situação? Quase impossível. Então, ao longo dos anos, e eu digo que esse painel de hoje me deixou muito reflexivo e sensibilizado agora até, porque, gente, a escolha de viver o Evangelho, a escolha de viver a verdade é porque nós somos seres cósmicos. Bora ser feliz, bora ser feliz. Ninguém consegue ser feliz sozinho, isolado ou isolada. Nós temos a necessidade de nos conectarmos em rede. E essa rede, ela é dada por uma palavra simples, que acredito ser uma das palavras mais importantes. O amor. O amor em ação. O amor em ação. Escolher ser feliz significa também escolher amar. Por que isso? Nós somos seres divinos, nós trazemos o DNA divino. Nós somos seres cósmicos, encarnados na Terra, mas com várias existências em outros planetas, em outros orbes. Nós estamos nesse espaço-tempo e trazemos um DNA divino. E os códigos da verdade são emanados por nós. Há uma instância nossa, chamada consciência, onde está escrita as leis da natureza, as leis de Deus. Então é você e eu acessarmos juntos os códigos divinos na consciência. E esses códigos só são acessados no momento de viver a vibração contida no Evangelho, contida na verdade, trazida de maneira plena por quem? Nada mais, nada menos, pelo governador planetário. Então, peraí, o governador planetário do planeta que eu estou? Sim. Então você tem uma conexão direta com ele? Sim. Todo mundo. Todo mundo tem uma conexão direta com o governador planetário pela lei de sintonia. Se você é exilado de Capela, ou exilado das Pleiades, ou exilado de Sírio, onde for, de onde você veio, houve uma sintonia vibratória que te trouxe para cá, como me trouxe para cá também. Para viver provas, expiações e agora transitar para condição de autocura, autorregeneração, e que é esse o caminho. Mas é sintonia com o governador do planeta. Então, quando a gente estuda as mensagens, as histórias, as passagens do Novo Testamento, na vida de Jesus, livro Boa Nova, e tantas outras instâncias, acessamos na natureza o arquivo da memória do planeta, fazemos o download naquilo que estamos lendo, e quando estamos refletindo, então, conseguimos acessar a vibração contida na verdade, porque são palavras de vida eterna. Acessamos esses códigos divinos que temos em nós, que por sintonia espelham a nossa consciência. Como assim, André? As passagens e a vida que Jesus teve
trazem vibrações da verdade. Essas vibrações da verdade sensibilizam em nós, além do coração, sensibiliza a nossa consciência. E quando sensibiliza a nossa consciência, a consciência como atributo do Espírito que somos, ela devolve um quantum energético, ela devolve uma vibração para o fluxo mental. Isso desce para o cérebro, a gente se emociona com aquela passagem da vida de Jesus. Porque a palavra, a atitude do mestre, ela era de consciência para consciência. Ele não só curava, é mais que isso, não era físico. O contato entre Jesus e todos nós era de quando a consciência dele para a nossa. E deixava a escolha para o outro. Então, mesmo com Públio Lentulus, não sei se pronunciei certo o nome dele, ele decidiu depois. Ele teve o contato direto com Cristo, consciência a consciência, sentiu tocado, mas a decisão ele teve de tomar depois. E ele voltou para casa, sua filha já estava curada, e ele mesmo assim acabou não decidindo naquele momento. Olha a escolha aí. Saulo decidiu naquele mesmo dia, naquela mesma encarnação, digamos assim. E assim nós agora tomamos essa decisão, porque somos seres cósmicos. Essa dificuldade que o Lindomar muito bem colocou, que não é fácil, e de fato não é fácil, principalmente quando cultivamos uma autoimagem destrutiva para tentar caber como diziam os jovens lá, para caber no rolê, para caber aqui e sentir-se, digamos que, pertencente. Aí você está na ilusão. Mas quando nós realmente fazemos como Paulo e tomamos a decisão naquela hora, ou quando pensamos no filho mais novo da parábola do bom samaritano, com os porcos ali, disputando comida com os porcos. E essa parábola ela é incrível, né? Ela é praticamente um medicamento para a vida inteira. Ele disse, na parábola do bom samaritano, do filho pródigo: levantar-me-ei, e eu irei ao meu pai, e pedirei a ele: Pai, pequei contra os céus e diante do Senhor eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como teus jornaleiros, seus trabalhadores. E o que ele fez? Voltou para a casa do pai, voltou. E chegou lá, o pai encontrava ele como? Julgamento? Apedrejamento? Não. Braços abertos. Em muitos momentos me senti e sinto ser esse como o arquétipo dessa parábola me toca também. Porque esse retorno à casa do pai é nosso. Ele está com os braços abertos te esperando. Toma a decisão. É a hora de tomar a decisão. A escolha pede decisão, firmeza, sabe? Você ancorar na terra. Opa, eu quero, acabou, chega, fim de papo. Não quero mais sofrer com isso. Eu quero vida nova. Eu quero, eu posso. E nisso a vibração já começa a alterar. A vontade começa a ser ativada. A oração, ela... Então esse encontro do filho pródigo com o pai, é esse encontro que nós podemos estabelecer numa oração fervorosíssima para viver a verdade. E para fechar, durante a palestra do Godinho ontem também, eu não lembro o que ele disse, mas eu fui direto no livro Boa Nova, que eu quero trazer um trecho muito curtinho, que é um capítulo chamado Bom Ânimo. E ali o Bartolomeu, que era um dos apóstolos, estava desanimado, desanimado, etc. E ele
ele era bastante, digamos que, como traz Humberto de Campos, né, meio entristecido, etc. Jesus escolhe um momento para falar com ele. E esse trecho, para mim, é o que muda totalmente a minha percepção do Evangelho quando eu li isso há uns anos atrás. O Bartolomeu fala assim, olha como é atual a pergunta de Bartolomeu. Eu me vi nessa pergunta em muitas situações. Ele diz assim, mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Aí Jesus diz assim, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Olha só, gente, que fantástico. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Receberem de coração. Podemos receber com a razão, receber com o cérebro, receber, enfim, com o corpo, mas a ideia é receber a boa nova de coração. Porque o coração é o primeiro órgão é o primeiro órgão formado na placenta. O coração é a bombeia a vida. O coração, ali a sede, né, a conexão com o chakra cardíaco. É o amor, é vida. Olha que lindo isso, fantástico. Alegria. Quando eu li isso há anos atrás sobre alegria, lembrei ontem, eu só passei a sentir uma alegria plena em ser como sou. Um cidadão universal, um cidadão cósmico, um espírito. Quando eu saquei que a relação do Evangelho vinha para me trazer alegria. É difícil sentir alegria quando você não aceita quem você é no sentido psíquico da palavra. No sentido de outras encarnações, ou dessa, não consigo aplicar, errei de novo e papapá, aquele bom combate de Paulo. Mas quando eu entendi que era aí que estava o ponto, a alegria, que como discípulo, como aluno, era necessário a esperança e a alegria ao mesmo tempo, a coisa mudou. Como o jugo ficou mais suave e o fardo leve. O que era problema deixou de ser problema. Passou a ser o quê? Degrau. A dor é degrau, não é morada. O problema é gostar da dor e ficar morando nela. A dor não pode ser morada, a dor é degrau. Então quando você coloca a luz, nesse sentido, tudo fica novo. Tudo se renova. Então a escolha para fechar, de escolher o Evangelho, gente, é porque nós merecemos sermos felizes. E como merecemos?